campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Trabalhadores da doutrina espírita, continuamos estudando este livro, A Opinião Espírita, de Francisco Cândido Xavier e Valdo de Vieira, psicografado por esses irmãos e ditado por Emmanuel e André Luiz. Já estamos então no capítulo 18, e o capítulo 18 traz como tema prece e obsessão. Nos indicam então esses irmãos a Gênese, capítulo 14, item 46. E eu peguei na Gênese então aqui esse item 14 e esse capítulo 14, e o nome desse capítulo é Os Fluidos. Esse item 46 que eles nos propõem aqui para reflexão está sob o título Obsessões e Possessões. Então vamos ver o que eles nos dizem nesse item, que é um pouquinho longo, mas merece o nosso olhar. Do mesmo modo que as doenças são resultados das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências negativas, perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o de uma imperfeição moral que dá presa a um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física, e uma causa moral é necessário se opor uma força moral. Para se preservar as doenças, fortifica-se o corpo, e para se garantir da obsessão é necessário fortificar a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar no seu próprio melhoramento, o que é e mais frequentemente basta para desembaraçá-lo do obsessor sem o socorro de pessoas estranhas. Este socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação ou possessão, porque então o paciente perde, às vezes, a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Obsessão é quase sempre o fato de uma segurança, de uma vingança exercida por um espírito e que mais frequentemente tem a sua fonte nas relações que o obsidiado teve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repulsa, os repele. E é desse fluido que é necessário desembaraçar-se. Ora virá, ora um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à de um médium, curador, no caso de doença, é necessário expulsar o fluido mal com a ajuda de um fluido melhor. Quer dizer, não adianta eu colocar um fluido do mesmo teor de vibração tentando repelir aquele padrão vibratório. É preciso buscar alguém que esteja vibrando numa outra faixa. Isto é ação mecânica, mas que nem sempre basta. É necessário também, e sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade. E essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto maior é esta, maior é a autoridade. Ainda não é tudo para assegurar a libertação. É necessário levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desejos. É preciso fazer nascer nele
o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vista à sua educação moral. Então pode-se ter a doce satisfação de livrar o encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz o seu concurso de vontade, da vontade e da prece. Assim não é quando esse, seduzido pelo espírito enganador, se ilude sobre as suas qualidades, sobre as qualidades do seu dominador e se compraz no erro em que este último mergulha, porque então, longe de secundar, ele repele toda a assistência. E é o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Livro dos Médiuns, capítulo 23, está indicado aqui. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Então, voltamos aqui para a reflexão deste livro sobre este item. A providência divina, pelas providências humanas, sustenta o amparo indiscriminado a todas as criaturas, mas estatui a reciprocidade em todos os processos de ação pelas quais a bondade da vida se manifesta. Comparemos a prece e a obsessão ao anseio de saber e ao tormento da ignorância. O professor esclarece o discípulo, mas não lhe dispensa a aplicação direta do ensino. E se o aluno é surdo-mudo, mesmo assim, para instruir-se, é obrigado a concentrar muitas das possibilidades da visão e da audição nas sutilezas do tato, se quer assimilar o que aprende. Recorramos ainda à lição viva que surge entre a doença e o remédio. Administrar-se-á medicamento ao enfermo, mas não se pode eximi-lo do concurso necessário. E se o paciente não consegue ou não deve acolher os recursos precisos através da boca, é constrangido a recebê-los por intermédio dos poros, das veias ou de outros canais do corpo. Todo socorro essencial ao veículo físico reclama a participação do veículo físico. Ninguém extingue a própria fome pelo estômago alheio. Assim também nas necessidades do espírito. Na desobsessão, a prece indica a atividade libertadora, no entanto, não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo estudo, a fim de que se lhe areje a casa íntima. De vez que todos aqueles que se acompliciaram conosco na prática do mal em existências passadas somente se transformam para o bem quando nos identificam os esforços, por vezes difícil e doloroso, da nossa reeducação na prática do bem. Resumindo, imaginemos o irmão obsidiado ainda lúcido, como sendo prisioneiro da própria mente. Convertida então em cela escura, e comparemos o corpo espiritual à lâmpada generosa. A obsessão é o bolo pestífero transformado em caprichoso ferrolho na sombra. Oração é a luz que se acende. A claridade traça a orientação do que se tem a fazer. Mas o detento
O detento é responsável a tomar iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, removendo corajosamente o tenebroso foco de atração. Então, a prece, quando o obsidiado toma do concurso da prece, mesmo ainda sem saber como que poderá a prece atuar, mas mesmo assim perseverando na prece. Há um tempo atrás, alguém me ensinou, Mariana, sabias que pode orar pedindo fé? E eu comecei a orar pedindo fé. Fé era uma ideia muito abstrata. E orar pedindo fé. E a gente, quando ora, quando faz a prece, pedindo a Deus ajuda nas nossas deficiências, ajudar com a nossa incredulidade, que nos fortaleça, que nos dê capacidade de ver os sinais, de perceber as mudanças acontecendo, que nos aumente a nossa potência de perdoar, né? E essa capacidade de perdoar ao outro, porque Albert Almeida nos fala no livro O Caminho do Perdão e Perdão como Caminho, que a gente tem uma capacidade, um nível de capacidade de perdoar. E que a gente, à medida que o tempo vai, a gente vai ampliando essa capacidade de perdoar. A gente tem uma capacidade pequena que precisa ir sendo ampliada. Até porque o Cristo nos traz no Evangelho, né? Que o convite é para perdoar não 7 vezes, 7 vezes. Que é para perdoar infinitamente. Então, aonde não existe o perdão é que se abre o campo para as obsessões, para a auto-obsessão e para as obsessões que se instalam de encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados e para entre encarnados, inclusive, e a nossa auto-obsessão. Então, só a prece, só o conhecimento de si mesmo, só o busca por desenvolver, praticar realmente a caridade, é que vai nos fortalecendo a alma, né? Nos criando essa imunidade na nossa alma, essa imunidade moral, para que vai nos proteger, que vai nos criar um campo de vibração mais elevado, menos suscetível aos assédios das obsessões. Então, como se fortifica o corpo com alimento adequado, ar puro, alimento sadio, né? Água limpa, hábitos saudáveis, também a alma precisa desse alimento, dessa higiene, desses hábitos saudáveis. Não é? Lindo demais essa lição, que a gente consiga trazer para o nosso coração e para as nossas vivências diárias. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site